Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia! Estamos iniciando aqui hoje jornada dupla, mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil, especial, tarde especial. Daqui a pouco estaremos com Heloísa Rosa para falar um pouquinho, nada, para falar bastante dessa trajetória importante que nós temos na história da nossa música. Então, Fabiano Pascoal, é isso, Fabiano? Você foi o primeiro. Seja bem-vindo. Tome seu assento aí, que daqui a pouco nós vamos ter uma conversa muito legal. Olha aí, Mister Betinho Fonseca, é dia do juízo final, hein? Toda vez que eu falo, eu lembro dessa música, cara. Grande abraço, Betinho. Bom te ver por aqui. Depois, estamos sempre junto aqui nas novidades, viu? Tenho acompanhado aí, visto o que estão fazendo. Já já teremos a Heloísa Rosa. Olha só, participação especial aqui, senhor Zé Inácio chegando. Soraya tá aí do lado, pai? Tá aqui, Júnior Eliakim também, do Rio de Janeiro. Olha só, Cíntia Suzane, Cilê Páscoa. Olha só, Fabiano Páscoa, que bacana. Ok, Fabiano, agora eu já sei. Paulo Neto, a turma tá chegando aí, já já, Heloísa Rosa estará conosco aqui para conversarmos um pouco. Aliás, alguns fatos interessantíssimos na carreira dela, né? E aí, Cintia, um abraço aí. Cadê a Daça? Tá aí do lado? Manda um beijão para ela, viu? Suelen também está acompanhando, daqui a pouco a Nívia entra. E já já nós estaremos aqui com a Heloísa. Deixa eu até mandar para ela, falei com ela há pouco. Aqui. E ela deve estar chegando, na verdade, lembrando que é uma live internacional, que ela não está no Brasil. Então oremos pela conexão, né? Nesses tempos aí, fazia tempo que eu não fazia live nesse horário, então era o horário que dava para ela e a gente está aqui registrando essa história, né? Então muito bacana. Hoje de manhã, Beni Maldonado do Fruto Sagrado, foi muito legal. Outra história bacana, o pessoal que está chegando agora no perfil, tem muita live legal aí para vocês acompanharem, hein? Que bacana, Cíntia. Tá bom, pai? Tá em São Paulo? Tá curtindo um frio por aí ou não? Aqui tô suando, acabou de sair uma passeata aqui. Tava até preocupado, com medo de dar problema na live, mas a turma já caminhou. Som, foguete. Eleição a todo vapor por aqui, né? Então, fica assim, olha só, Nívia entrando aqui, não é a Soares, é a minha. Tá aí a Sussu assistindo, que gosta bastante também. Já já estaremos com a Heloísa Rosa. Então tá bom. Vão aí comentando o que vocês têm achado aí das lives. Ela já falou que estava chegando aí, estava entrando. Então tem algumas curiosidades aí que talvez eu até estava me deparando aqui com alguns dados interessantes. Olha só, moto aqui. Tá tendo uma passeata, viu, gente? Então vocês vão ouvir uns barulhos de carro aqui, essas questões ligadas à política. Espero que não atrapalhe muito. Tá aí também Emerson entrando, o pessoal, já já. Heloísa Rosa aqui conosco, acompanhando e participando da live. Enquanto isso, amanhã tem Baixo e Voz, né? Outra live bacana que a gente vai fazer às 11 horas. Final de semana dá uma apertadinha a mais, a gente faz. Está aqui, nossa convidada chegou e vamos sem mais delongas. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Deu certo? Seja bem-vinda. Até que Prazer falar enfim. contigo. Você é um homem corajoso, você é um homem perseverante. Olha, é verdade, graças a Deus. Eu aprendi aí nessas lives, tudo tem a hora certa e quero te Sim, agradecer por estar isso mesmo. conversando aqui com a gente nesse espaço aqui que nós nessa pandemia estamos literalmente viajando pela história da música cristã no Brasil. Já tive o privilégio de falar com muita gente bacana, muita história e é uma alegria, uma honra poder conversar contigo agora. Prazer, querido. Você é irmão em Cristo, então é irmão já do coração. Deus te abençoe muito, é um prazer estar aqui. Amém, joia. Então vamos começar essa viagem. Eu queria que você falasse para a gente como foi que a música surgiu na sua vida e como foi que ela cruzou com o Evangelho. Então, a música, para mim, ela começou na minha infância. Os meus pais cantavam, né? Eu acredito que você vê o seu pai e a sua mãe cantando o tempo todo, realmente é uma grande influência, porque na nossa infância eles são tidos como os ídolos, vamos dizer assim, já que a criança não tem uma vida com Deus.
Então, tira esse nome ídolo, porque para os crentes a gente é meio pesado, mas a criança vê o pai e a mãe como heróis, é o alvo, né? Então, eu comecei a cantar, cantarolando em casa, porque meu pai, ele me fazia dormir cantando, né? E ele era da Ó, Assembleia, então ele sempre cantarolava as músicas da Assembleia. Até hoje eu lembro dele cantando. Nossa, muita saudade. E marca, né? Como que não marca? Você acaba discipulando pessoas desse jeito. É uma boa forma de discipular os nossos filhos. É cantar de noite para eles. Muito bom isso. é verdade. Inclusive, tá aqui, a minha filha tem 9 anos, está aqui toda empolgada, já está na live com a minha esposa, com a Nívia, a Suelen, e essa questão da música passa muito para os filhos, né? Então, você já disse aí que ele era da Assembleia, você cresceu num contexto de Assembleia. E o que é que você lembra? O que vai fazendo a tua herança musical, assim, cantores, hinos, o que você trouxe É, a dessa época? Assembleia, ela tem a questão de uma base muito antiga das canções. Na verdade, é uma relíquia, né, que a gente tem que preservar. Não é porque a gente compõe canções novas que a gente tem que rejeitar toda a nossa história, né? E é lindo isso daí. Então, nós temos ali 500 músicas, ou até mais ali, dependendo. Existe uma diferença entre a harpa cristã e etc, né? Mas é uma história maravilhosa. Eu acredito que essa questão da gente influenciar a nova geração com a música é uma questão que nós hoje precisamos resgatar isso, sabia? Uhum, Porque a gente perdeu demais. A música ela ficou muito só no setor do entretenimento. E a gente uhum, perdeu a visão da música ser educadora, dela ser uma sinalizadora do que a nossa geração acredita. As pessoas não percebem, mas o que está na boca das pessoas, a arte denuncia aquilo que elas estão vivendo, aquilo que elas estão crendo. Então, a gente pode declarar que existe uma decadência musical, artística, existe uma decadência mundial, global, e essa decadência, ela reflete só no nosso coração, o fundo, né, do pote, né? Então é uhum. triste, mas ao mesmo tempo, além de olhar isso, nós como cristãos, a gente precisa realmente pegar esse lugar de volta, tomar esse Certo. monte aí e realmente influenciar. Então eu cresci num lar onde a música ela era quase que o tempo todo, né, exercida, cantada, ministrada. E eu lembro quando eu era criança, eu ia no culto, aí eles começavam a cantar. Cara, me dá uma vontade de chorar, chorar, mas eu chorava, eu falava, meu Deus, eu sou criança, por que eu tô chorando? Eu fico lembrando dos meus pensamentos. Teve uma vez que na salinha das crianças, eles começaram a falar de Jesus e começaram a cantar depois que ele tinha morrido na cruz. Cara, eu tive que sair, porque eu fiquei assim, eu não conseguia me controlar. Eu chorava, chorava, chorava. Hoje eu sei que era o Espírito Santo que estava, mas naquela época não. Eu era uma criança, né? Para você ver o quanto que nós precisamos influenciar as nossas crianças, porque assim como aconteceu comigo, vai acontecer com seu filho, vai acontecer com outras pessoas. Então, a música é algo muito poderoso, uma ferramenta magnífica. E se a gente acordasse mais para essa ferramenta, a gente utilizaria ela de uma forma muito melhor, sabe? E quando ou como foi que você se despertou que você teria uma relação diferenciada com a música e com as composições? Na verdade, foi um crescimento, né? Vivendo debaixo desse legado aí de pais que cantavam na igreja, de que, né, a gente já acaba virando uma cultura, né? A gente se torna aquilo que é cultural ali, né? Sim. Então, eu cantava lá na igreja também, desde 5 anos eu lembro, de eu indo lá pra frente cantar, morrendo de vergonha, mas ia, porque se não fosse minha mãe me pegava, então eu tinha que ir, né? Tinha aquele negócio de recital, você não sei se você lembra. Cada criancinha guardava um versículo bíblico e tinha que falar domingo. Não sei Sim, se... claro. Meu A apresentação Deus! da EBD, assim, para as crianças, Cara, né? eles passavam um versículo por semana, cara. Meu Deus, como a igreja precisa resgatar isso, irmão! E aí cada criança do ministério ficava responsável por um versículo. E aí abria um espaço no domingo para cada uma delas, colocava todo mundo em fileirinha assim, e cada um ia falando, não podia olhar o papelzinho, tinha que decorar. E eu lembro que aquilo assim foi um exercício assim de memorização, de controle emocional, já ali na infância, entendeu? De estar na frente das pessoas, oh, meu Deus, e se eu errar, o que eu vou pensar?
né? Então era já Deus trabalhando, né? E a igreja é realmente uma incentivadora muito grande da arte. E tomara que ela aprenda e entenda isso nessa nova era que nós estamos chegando. Final dos tempos, mas ao mesmo tempo é um tempo de muita glória, muita revelação de Deus para quem quer, né? Verdade. E é Você, isso. E aí eu conheci Jesus aos 9 anos, tendo esse legado todo. Eu entrei no quarto, a gente ganhou uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia ilustrada. E ali naquela Bíblia eu comecei a ler. E novamente o Espírito Santo me pegou naquele quarto. Não tinha pastor, não tinha ninguém ali. E eu entreguei minha vida a Jesus aos 9 anos de idade, consciente, assim, no quarto, com uma presença de Deus tão forte, tão magnífica, que, irmão, nunca mais saí do caminho. 9 anos até hoje. E eu falo pra você, não é uma questão de ser religiosa, cara. Se a pessoa não tem essa certeza de que entregou a vida pra Jesus, irmão, não lasca vai. tudo. Lasca tudo, entendeu? A religiosidade bate, os erros dos irmãos fere. Aí tem a carne dentro que compete contra a vida no espírito. Aí é confusão na família. Aí é falta de dinheiro. Nossa, vai sendo levado. Mas quando a gente decide, a gente toma uma consciência, a gente é um nível mais profundo, né? Eu entendo que é uma Uhum. escolha mesmo de viver em Deus e, tipo, eu vou viver minha vida para a glória de Deus. Não importa o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender, o que eu vou passar. Então, foi nessa base que a minha fé foi fundada, foi nessa base que a minha arte é fundada. Então, eu sou muito grata a Jesus por isso, por essa revelação dele na minha vida. Você, alguma das suas músicas foram feitas ou foram compostas dessa experiência? Você mais na frente fez alguma música desse Eu teu tenho, momento de conversão? eu tenho uma música que se chama Tua Presença, que está no meu canal do YouTube. E ela fala sobre isso, de quando, né, ela, eu intitulei ela como uma biografia minha, mas é como se eu estivesse dizendo mesmo para Jesus, eu não me arrependo de nada, sabe? Não me arrependo de nada, de ter feito essa escolha, de ter deixado de ir em tais lugares, de não ter vivido isso ou vivido aquilo. Muitas pessoas me achavam assim, você é muito antissocial, você não faz isso, você... E, cara, eu tava me lascando, cara. Tipo assim, não vou ser o jeito que vocês querem, não vou, não adianta me levar, não adianta me convencer, entendeu? Aconteceu muitas coisas que eu poderia ter. Depois disso, meus pais se separaram, então teve uma feridinha ali no meu coração muito grande em relação à paternidade. Mas como Jesus já estava tão instalado dentro do meu coração, que eu consegui passar por esse sofrimento, que foi muito difícil, entendeu? Segurar os meus dois irmãos também. Na verdade, quando você tem uma base de decisão consciente, voluntária a Jesus, tudo vai colaborar. Até quando uma desgraça encontra a nossa vida. Porque você Uhum. pensa, Jesus é maior do que isso. A minha fé que eu tenho nele é maior do que isso. Então, ou isso vai me ensinar alguma coisa, eu vou aprender. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou chorar, mas não importa. É isso aí. Vamos que vamos. E aí cada vez a sua fé vai ficando mais forte, porque aí você vê Deus trabalhando naquela situação, te explicando coisas profundas, consertando até o seu futuro para você não errar naquilo que seus pais fizeram. Daí Deus te dá um novo casamento, um novo terreno para você plantar, de acordo com aquilo que Ele vem te ensinando. Então só fica melhor, irmão. A vida com Deus, cara, é cheia de desafio, mas vale muito a pena, irmão. Eu não sei como é que as pessoas lá fora conseguem viver sem Jesus, querido. Mas eu tô Boa. falando desse Jesus aqui, sabe? Não o religioso, não aquele que tá lá longe, mas desse Jesus que tá junto, que tá perto, que nos aconselha, que nos acorda de madrugada, que nos dá sonhos, né? Nada a ver. Às vezes você tá pensando uma coisa, você sonha, e aí você vai orar, o Espírito Santo fala, não é pra você fazer isso, tô te guardando, olha só, olha isso. Do nada te traz o nome de uma pessoa, você liga pra ela, a pessoa quase morre de chorar do outro lado, porque falou, Deus, se o Senhor me ligar agora, eu acredito no Senhor. Aí Deus vai e te usa para umas coisas diferentes, assim. Aí você vai vendo o mover de Deus, você fala, gente do céu, qualquer coisa por Jesus vale a pena. Por Ele vale a pena.
E nessa relação sua, intensificada a partir dos 9 anos, você começou a compor com que idade? O que eu me lembro, eu lembro que as minhas composições começou na brincadeira, né? Porque naquela época, naquela casa, eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu Uau, pegava músicas internacionais que passava no rádio e eu ficava fingindo que eu estava cantando. Eu inventava as minhas letras, cara. Olha, olha a cabeça da pessoa, irmão. Então, ali começou o processo criativo de compor, entendeu? Porque eu não entendia, né? Eu falei, cara, eu vou criar minha letra. Gostei dessa melodia. Peraí, eu vou fazer uma letra aqui. E eu fico toda vez que. Aí eu criava uma letra para aquela música. Aí toda vez que passava, porque eu tava arrumando casa, tava fazendo dever, não sei o que, escutando rádio, sempre escutei, né? E aí, quando aquela música começava, eu ficava lembrando, não, mas eu fiz uma letra. Qual que é a letra? Aí eu ficava cantarolando, tentando encaixar a melodia no ritmo e tal. Foi assim. Depois, a primeira música oficialmente que eu fiz, eu falei disso até na minha live na semana passada. Toda sexta-feira eu tô fazendo minha live também, né? E eu compartilhei que a primeira composição foi uma música chamada Silêncio. E eu compus ela, eu tinha uns 11 anos, 12, uns 11, 12 anos. Aí depois foi vindo, né? Várias músicas e vem até hoje, Deus trazendo melodias. Tem uma tão bonita que vai sair não sei quando, porque eu ainda não gravei, mas ela fala de Salmo 24. opa. Quem subirá ao monte do Senhor, quem permanecerá com ele, né? Porque ele é fogo consumidor, mas não é para assustar, é para dizer aqui é real, né? Entendi. Você comentou da Assembleia, que você cresceu ouvindo as músicas, mas aí você não sei em que época, você também tem uma passagem pela Igreja Batista de Contagem, não é isso? Sim, foi a assembleia na infância ali. Aí aos 11 anos, 10 para as 11, essa igreja teve um racha lá, né? E aí todo mundo se dispersou, infelizmente. E aí a gente ficou sem igreja naquele tempo, foi muito difícil assim para a comunidade naquela época. E aí tinha várias igrejas, tinha Universal, tinha Quadrangular, tinha Batista, tinha tudo. E aí minha mãe falou: "Não, vamos ali na Igreja Batista do Tirol". E aí chegamos lá, o pastor Dalci estava ministrando, a gente sentiu uma paz muito grande, a gente ficou lá. E aí nessa igreja que eu conheci, eu vi o David a primeira vez ministrando. Daí quando o cara ministrava, a graça de Deus vinha, a glória de Deus vinha, eu falei, eu quero é isso pra minha vida, irmão. Eu quero é isso, entendeu? Se ninguém aqui quer, eu quero essa presença, eu quero cantar pra Deus, eu quero viver isso daí que esse homem tá vivendo. Não conheço ele muito não, mas é isso aí que eu sinto e que eu quero, né? E aí ali começou. Ele já tinha ido umas outras vezes na nossa igreja e a gente já, eu mesmo sendo da outra, já tinha participado, mas aos 10 anos foi quando eu conheci o David na Igreja Batista do Tirol. E aí, seguindo a história, 10 anos? 10 anos. E aí eu só fui cantar, gravar pela primeira vez aos 14 anos, quando eu conheci o pastor Cirilo. Mas antes disso teve o Clamor pelas Nações, um ano antes. 13 anos. O Clamor estava fazendo um CD, eles me convidaram, ainda bem que Era o Quem Se não tá Importa? na internet esse CD. Como assim? É muito diferente, cara. Minha voz de 13 anos pra cá, você fala, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Era o nome de um CD, cara, que sério, que quase que pegava o template todo assim. Profetizando as nações, não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. E lá tava o Judson, tava o Ricardo Bortella, tava todo mundo de BH, né? A turma de BH. Muito legal, cara. Lembrando o Gerson Freire, que hoje mora em Portugal, a Carla, todo mundo que Que era. ano, que ano era isso? Que você lembra? Ah, 1998, 97. Era o início desse momento novo, né? Dessa Isso. musicalidade. Deixa eu, eu sou paulistano, hoje eu estou aqui na divisa do Maranhão com Piauí. Eu não conheço essa região de Minas. Deixa eu entender a geografia. Você Tá. cresceu em qual Você cresceu em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Mas depois de sair da Igreja Batista do Tirol, que é BH, eu comecei a me reunir com o pastor Cirilo, porque eles começaram a fazer umas quarta-feiras de avivamento. Certo. E aí eu acabei, estava indo muito para lá.
E também, infelizmente, né? Sempre tem uns religiosos que não gostavam muito do fogo, do reteté. E eu era do reteté, né, irmão? Então. Aí eu falei, gente, acho que eu achei minha turma. Deus abençoe vocês, né? Eu vou seguir meu caminho, né? E aí eu segui. E aí eu fui para a igreja do pastor Cirilo. Fiquei 8 anos lá como membra, back vocal, ajudando na igreja e tudo. A gente tem essa história. E aí a gente rodava BH, viajava para outros lugares. Foi aí que a gente lançou os primeiros CDs do pastor Cirilo. Depois veio os primeiros CDs do Ricardo Robortella. Daí, em sequência, a Nívia gravou. Aí veio em sequência, a Ana Paula gravou e o André. Pastor Judson Oliveira, Cris Tristão. Todo mundo ali, né? Todo mundo. Então, quem Ah, o Dandu, que é a Marte, né? Que era o grande pai, assim, dessa... movimentou tudo isso, né? Deus o você tinha ligação ou conhecia, por exemplo, o movimento que o Davi Silva estava fazendo no Sul? Sim, mas veio depois, assim, esse movimento do Davi. Porque nessa época aqui de 99, pelo menos, eu não sei se o Davi já estava fazendo isso. Eu não Ele lembro. A tinha, gente porque. foi convergir depois, Ok, lá no ok. quando começou a ter os eventos do Fogo e Glória ou do Som da Chuva, mas isso aí já tinha rodado que uns 15, pelo menos uns 7 anos, talvez, que isso já estava acontecendo em BH, entendeu? Certo, ainda não tinha, porque são os dois, né, nessa parte de adoração profética, que é o nome que foi colocado, ah, tinha tanto a questão no Sul com Davi Silva como em Minas Gerais, que ele tinha aquela questão do Rio do Leão. Eu acho que ele é anterior, os primeiros do Davi Silva, se eu É. não me Ah, engano. não, o Davi era de uma outra igreja. Davi não tinha nada a ver com o Mike Shea, não. Davi era de uma outra igreja de Londrina. Isso, uma É, presbiteriana. isso, não tem nada a ver. Depois é que eles se juntaram. Só que a gente foi encontrar depois que o Som da Chuva já estava voando e o pessoal lá do evento do Dandu que já fazia o Fogo e Glória, né? Uhum, Aí, entendi. já, Agora, ali a gente já tava velho já não era novinho tanto. A gente era o, novidade em 1997, 98, que aí tava bombando. As mas coisas isso loucas muito, muito, aconteceram. essa explosão de um modo geral para outros lugares foi mais no início dos anos 2000. Foi Vocês tinham um porque movimento muito começou forte igrejas. local. Não, na verdade, o Dandu que tinha as igrejas que ele passava e todo mundo ia acompanhando, né? E o Cirilo virou um ponto de encontro, assim. Então vinha gente de Hum, todas as igrejas. Às quarta-feiras você via gente da Lagoinha, da Central, do Jeremias, pastor Jeremias, da Presbiteriana, Metodista. Vinha gente de tudo quanto é jeito, porque é engraçado, cara. A presença de Deus, ela não era as pessoas, mas a presença de Deus, ela atrai. Você não precisa fazer uhum. nada, cara. Eu fico vendo músicos assim, tentando se matar pra fazer uma música pra atrair as pessoas. Cara, eu já vivi isso, você precisa fazer muita coisa. Se a presença de Deus estiver ali, as pessoas vão vir, cara. E acontecia milagres, assim, um milagre atrás do outro. Eu conto como testemunho, né? Tinha eventos assim, que terminava o culto, cara, eu chorava. Eu falei, eu não quero voltar pra vida real, cara. Eu queria morrer agora, ir pro céu. Porque era tão forte, cara, o que a gente sentia, a gente tinha consciência de que homem nenhum estava fazendo aquilo. Então era um negócio muito, muito apaixonante, muito eletrizante, muito projetivo, assim, te projetava para o futuro. E era uma palavra atrás da outra, os profetas tudo alinhado. Gregório, não sei se você conheceu o Gregório McNulty, que faleceu ano passado. Deus usou aquele cara assim, nossa, para profetizar muitas coisas boas que aconteceram no Brasil. Meu Deus, foi uma junção de águias assim, muito forte. Deus fez isso, né? Ele E que você fez. é extremamente nova, você era muito nova. É, eu Quando era. você falou que começou. Quem foi que. Você que começou a cantar e ouviram, te convidaram? Como é que você entrou na questão do apoio vocal, do backing vocal? Não, eu entrei na Igreja Batista do Tirol e aí eles fizeram uma noite de 9 talentos. Eu tinha 10 anos. E aí eu participei e eu cantei e eu ganhei. E o prêmio era ganhar um sanduíche lá do dogão da igreja. Belo prêmio, diga-se de passagem. Cara, mas era tão bom que todo mundo queria aquele dog e tal. Muito engraçado, adolescente, né? Aí ficou todo mundo nessa expectativa. E aí foi assim que começou a minha história. Mas eu cantava, cara, assim, ó.
povo falava que ninguém viu o meu rosto, eu cantava virando. E foi assim por muito tempo, né? Até Jesus me ajudar com a timidez, foi tenso assumir Incrível. isso. É. Você viveu esse movimento desde o início, mas como eu te falei, até para quem estava fora daquela região, as coisas não chegavam. E lembrando a turma, estamos falando de uma época que a internet não era o que é hoje, não existiam redes sociais, dependia-se muito da questão de divulgação. Você chegou a pegar LP? LP você não gravou, né? Não, LP, não gravei não. LP já estava saindo naquela época, Isso. né? Assim, a Mas gente tinha o era. aparelho em casa, até ouvia, mas não era muito mais curtido. Ah, naquela época, o que era top eram as fitas cassete, aquelas fitinhas pequenininhas, que você Uhum. ficava rebobinando às vezes com a caneta, porque não tinha paciência Sim, de ficar gravando esperando. muito de rádio também, né? Walkman, a coisa assim. Exatamente, cara, nesse tempo aí. E aí eu lembro que o Danduque uma vez me deu uma fita dessa. Meu Deus, não sei como é que aquela fita não arrebentou. Era de um cantor americano chamado Kent Harry. E ele tem uma música do Jeremias 99 que ele fala: Oh, I know I have plans for you, declares the Lord. Essa passagem fala: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, declaro o Senhor. Nossa, cara, mas pensa, eu viajava. Eu entrava no quarto para adorar, irmão. Se deixasse, eu ficava ali um dia inteiro. Era muito bom. Meu Deus, como o céu parava. Céu para. Quando a presença de Deus vem, o céu para, né? Então, essas fitas me acompanhavam. Onde que eu ia, eu levava o que eu queria estar ouvindo, né? Isso, até eu tô vendo que ó, chegou o Kleber, que foi quem fez a ponte aí, grande Kleber, valeu, tá Kleber, aqui. Kleber! Kleber que toca pouco também, hein? Tá aí, guitarrista, né, muito bacana, agradecendo. Eu tô vendo o pessoal aqui falando da questão aí de você tocar. Gente, essa live aqui é mais contando a história, tá? Então não é a live que ela vai ficar cantando. Inclusive a sua live é às 9, é isso? No Isso, horário do 9 horas Brasil? da noite. 9 horas. Então aqui ela vai soltando um trechinho ou outro ali, a gente aproveita, mas Ah, aqui é já para falei aí um inglês aí, ó. Tô arrasando o inglês. aqui é para ouvir a história, para a gente saber um pouco outro lado. E eu também, como a gente vai contando a história, não dá para ficar fazendo as perguntas que vocês estão fazendo, tá? Então acalme, porque normalmente as perguntas surgem no Ah, decorrer mas aqui pega uma boa aí. Pega da uma boa. caminhada. O pessoal que está pedindo para você cantar, vamos Não, ver mas aqui o que aí surge. 9 horas a gente canta, né? Na minha Pois live é, tá lá. vendo? É assim. Eu Vamos falar da queria história, porque história a isso. gente conecta, né? Por falar entrando nessa questão da história, a gente tem alguns marcos dessa época. Curiosamente, o Diante do Trono vai estourar no final dos anos 90, ah, num estilo. O início do Diante do Trono, um principalmente, ele não é na pegada do que estava acontecendo. Por exemplo, é Não, diferente do estilo de Santa Geração. sim. E por causa do fenômeno que o Diante do Trono se tornou, todo aquele movimento que estava em Minas, ele expandiu além das pessoas que já conheciam. E aí as coisas começaram a caminhar também. E você participa de alguns trabalhos que são, antes de entrar na sua carreira solo, você participa de alguns CDs muito importantes. E você, inclusive, participa do Poderoso Deus, por exemplo. Né? Você estava ali na equipe. Quando vocês estavam gravando, você já deixou bem claro que era aquela questão do mover, mas tinha a percepção de que estava acontecendo algo realmente diferente, que ia tomar conta do Brasil. Quando você ouviu o Poderoso Deus a primeira vez, por exemplo, o que você percebeu assim na hora? Essa música, ela é diferente. Tinha esses insights? Sim, a gente sentia no ar. Ah, quando a gente fazia back, a gente pegava muito essa questão do espontâneo, né? E eu lembro do dia, eu com uma calça lá de skatista, não sei nem porquê, fico lembrando, uma blusa branca, a gente adorando lá na igreja. E de repente o pastor Cirilo começou a cantar Sua Presença é Real, só que era um espontâneo. Não era uma música que ele tinha feito ali. Entendeu? Tipo, eu trouxe de casa, vamos pegar aqui, gente, bota aí, toca. Não, ia adorando e as músicas iam nascendo assim, sabe? Mas cada música, cara, uma mais linda do que a outra, uma presença de Deus tão forte. E o que é de Deus voa, amigo. O que é de Deus vai. Você não precisa fazer muita força, entendeu? Então, sim, a gente sentia que estávamos vivendo um avivamento.
Totalmente. Total. As conversões eram muito doidas, assim, na Praça 7. A gente começava a cantar o Jeremy Bouncer também, Uhum. nos eventos. A gente fez visitas em presídios, cárceres feminino, masculino. E era só... eu lembro que a ordem do Danduque era just worship, apenas adore. Esquece dessa Praça 7 aqui, de quem tá passando, esquece e adora. E esse era o mandato, né? E a gente fazia isso. E as pessoas vinham nas ruas dizendo assim: eu quero Jesus, por favor, ore por mim. Por favor, ore por mim. Você não precisava pregar. Por favor. Era um negócio muito louco, muito doido. E às vezes a gente teve várias experiências, né? Essa era uma. A outra foi quando uma mulher entrou possessa na igreja onde a gente estava ministrando ali, adorando, todo mundo junto. E era tão gostoso aqueles cultos de quarta-feira, porque o pastor Cirilo sempre ressaltava: você não está vindo aqui para julgar ninguém. Se você quer julgar alguém, você vai embora, fica na sua casa. E outra coisa, nós não estamos abrindo essas quarta-feiras para você mudar de igreja. Deus quer encher você aqui para você ir embora e semear lá. Não é para ficar aqui. Então ele colocava sempre, sabe? Então se você entrar aqui, alguém estiver babando no chão, estiver subindo pelas paredes, estiver cantando, estiver gritando e você não aguentar, Deus te abençoe, pode ir embora, não precisa ficar aqui. E foi juntando um povo muito louco, irmão. Foi juntando um povo muito doido, entendeu? Quem não queria se entregar ali não conseguia ficar naqueles cultos. E era assim, eram uns moveres muito doidos, né? E aí, eu lembro que uma vez veio uma mulher na nossa igreja e ela, na hora que ela foi passar assim do limiar da porta, ela caiu no chão. Ela caiu, ela não conseguia se levantar. E era a primeira vez que ela estava entrando. Ela falou: o que que tem aqui? Então você começa a lembrar de pensamentos, de avivamentos como Pensacola, sabe? As pessoas começavam a fazer filas na rua mesmo para entrar na quarta-feira. Já teve problema na cidade por causa de estacionamento que não conseguia. Começou a ter problemas assim, entendeu? E assim, o que a gente estava querendo não era realmente nada de fama, era tipo, a gente quer preservar isso aqui. Precisamos preservar isso daqui, entendeu? É uma sensação muito celestial. Por isso que eu te falei, quando você experimenta o céu, cara, você morre para esse mundo. Você não tem como você não ser marcado, sabe? Não tem como. Sua consciência fica muito viva, né? Muito límpida. Então, foram momentos maravilhosos. E as palavras, né, que eu recebia, coisas que eu estou vivendo hoje, foi tudo dito lá atrás, no meio desses moveres, o que Deus ia fazer. Às vezes eu falava: Deus, você é meio doido, né? Tudo bem, mas tudo bem. Tem certeza, Deus, que isso vai acontecer? Vai acontecer isso? Ok, então tá bom, vou teimar e acreditar. Sabe? Deus me Entendi. fala hoje o que vai acontecer e o que Ele deseja na nossa história daqui 10, 20, 30 anos, né? E descobrir isso é a glória da nossa vida, irmão. É a glória da nossa vida. É, nessa época e no auge desse movimento, e você participa, como você colocou, é tudo muito misturado nessa época, as Sim, participações, né? Na sim, verdade, era uma questão, não era uma questão musical ou de carreira, era ministério, quer dizer, até hoje é ministério. sim. Mas vocês não tinham essa noção de estar gravando, de estar vendendo, de se estar correndo ou não pelo Brasil, era Não, literalmente não, não, gravando. não tinha nada disso. Era tudo amadorismo, assim, era tudo. Não sabia de nada. Depois é que a gente foi tendo que aprender a lidar com direitos autorais, com essas coisas que, na verdade, hoje eu acredito, né? Eu tenho um projeto hoje que se chama Casa Refúgio, que visa esse cuidado com o artista, que é a proteção, né? Emocional, espiritual e a proteção jurídica. É um projeto Hum. que Deus me deu há 4 anos atrás. E dentro desse projeto nós falamos sobre a necessidade do artista, do cantor, do compositor saber dos seus direitos, para que ele não seja enganado. No Brasil, infelizmente, existe muito roubo. Não só na política, mas em todos os setores. E aí a gente precisa, para proteger aquilo que Deus nos deu, a gente precisa saber da verdade, precisa saber qual é o campo que a gente vive, como ele funciona, o que que funciona, o que que não funciona, né? Mas nisso tudo não é para se perder, é apenas para você entender onde Deus te colocou, no campo Claro. que te colocou, para você ser mais assertivo.
né? Você falou, você comentou aí da questão amadora. Eu fiz uma live com o Gustavo, o marido da Nívia, Aham. e ele comentou algo, porque dentre desses marcos que eu vejo de produções que saíram, tem um trabalho emblemático que é o Fogo e Glória Curitiba, que é Sim, um muito. resultado extraordinário. E o Gustavo Uhum. disse que foi um dos maiores desafios da vida dele, porque foi a gravação. Ele fala assim, cara, não foi legal, não foi boa, né? A questão técnica. Mas o trabalho é extraordinário. A primeira vez que eu de fato vi, até porque era tudo muito misturado, o seu nome foi. Eu conheci a sua voz nesse É trabalho. mesmo? Olha É, só, que porque coisa. eu tava fora desse circuito de Belo Horizonte. Eu trabalhei em Vencedores por Cristo e lá Ah, era a pegada mais MPB. ah, Depois eu vou para a Aliança, que, que virou a Muzile, e aí lá sim eu tive contato com muita coisa. Mas era tudo muito espaçado fora ali de Belo Horizonte. entendi. E eu descobri, eu fiquei impressionado numa viagem no Piauí, cheguei o pessoal cantando o Tem Se Transformado, né? É, Meu- foi muito legal, né? Muito e eu fiquei impressionado com aquela sonoridade, e aí eu fui atrás, eu não conhecia ainda. E aí que eu comecei a mapear algumas coisas, né? Mas esse é um trabalho emblemático, eu até brinco até hoje, por incrível que pareça, a nova geração não conhece, tem molecada aí chegando que não sabe. é E aí, verdade. quando eu vou apresentar esse CD, eu falo, ó, isso aqui é um CD, e aí o pessoal é bom CD, né? CD é para minha idade, a turma agora é nas plataformas. Eu falo, ó, pra você ter uma ideia, o backing é a Heloísa e a Nívia. Aí o pessoal arregala o olho assim, como assim? A É, molecada tamo mais aqui. nova? Falou, como assim elas? Eu falei, elas são back. Aí você tem uma ideia da qualidade. Esse projeto, o que representou? Como é que foi essa ligação com o próprio David? Você ouviu e depois cantando com ele. Na sequência tem o Abraça-me também, né? É, na verdade, assim, o David foi, eu acho que um dos últimos que eu cantei, né? Mesmo tendo conhecido ele lá atrás na nossa igreja, primeiro eu gravei com o Ricardo Robortella, depois o Cirilo ouviu e chamou para cantar aquela música Teu Fluir é melhor, que ficou bem conhecida na época, né? E aí, depois disso, gravei com esse CD em Curitiba. Foi a primeira vez que eu vi Curitiba. Ah, coração! Morei em Curitiba há 11 anos agora, antes de vir para Orlando. Então, a nossa igreja tá lá até hoje, né? Tipo, a gente é da mesma igreja aqui em Orlando, também tem alcance. Então, a gente tem uma história com Curitiba. Mas a primeira vez que eu fui em Curitiba foi com o David para gravar, no Teatro da Música. É o nome daquele lugar lá. E foi muito, amei a cidade, foi muito bom estar com a Nívia, com o pessoal, foi muito bom. Então, Foi um mesmo marco. com a questão técnica ali, e eu não sei se isso chegava para vocês, mas depois o outro que gravou esse trabalho Não, foi o Abner. mas quem sofre mesmo É é os o pessoal do captadores, som. irmão. A gente tá nem aí, não quer saber de nada. Então, é isso. Eu fiz É que com o cada Abner história tem também. uma visão, né? Minha visão, eu tava na lua, irmão. Eu tava querendo adorar. O que eu ia pensar se tinha cabo, se não tinha? A gente não queria nem saber de nada, né? Estava ali Mas contigo. com certeza eu acho que o Gustavo deve ter tido algum problema, porque eu lembro que quando a gente chegou, a gente ficou todo mundo deitado no chão, assim, cara. Sei quantas horas dentro daquele. Eles alugaram, né? Um, um ônibus gigantesco para ir, né? Descendo todo mundo junto. Aí eu lembro que a gente chegou, tava todo assim, cansado, deitando ali no chão, ficando lá, não tem como ensaiar agora. Ah, tem não, tá bom, daqui a pouco ensaia. Então, vamos conversar de outras coisas, né? E aí a gente ficava conversando, conversando. Então, é isso. Foi um marco, foi muito bom. Mas os técnicos que sofrem, né? Eles são os É, perdedores da história. O Abner, o irmão do Azaf, também gravou, ele que captou ali na hora, É, eu e ele lembro. comentou das dificuldades. Mas quando terminou, você bateu e falou assim, "Ei, e fizemos aqui algo diferente. Esse é outro que vai. Dava para perceber? Você teve essa sensação ou só depois que que Não, o CD estourou? eu tinha mais a mentalidade que eu tava ali para ajudar o David como back, entendeu? Não era um trabalho meu, assim. Então, eu tava para ajudar no que fosse possível. Então, acho que era por isso que eu não me envolvi. Não fiquei sabendo de tantos os problemas, assim, né? Dessas coisas. E É isso. qual foi o trabalho, ou qual foi a música que deu aquela virada de chave no que diz respeito assim para que você
Estou falando de repercussão, não estou falando da orientação de Deus agora a respeito do início do teu ministério solo. Mas qual foi a música que você percebeu que gerou uma repercussão diferenciada? Teve isso? Eu acho que veio como ondas, amigo. Não foi nada de uma, assim, não, sabe? Teve a música Teu Fluir, que eu lembro que Goiânia inteira cantava essa música. É Eu o não era Clamor pelas conhecida em lugar Nações? nenhum. Hã? É o do Clamor pelas Nações? O Não, Ninguém se Pastor Importa? Cirilo. Teu fluir é Certo. melhor do que tudo que eu anseio. Sabe essa música? Eu Uhum. chegava em qualquer lugar para ministrar com o Cirilo, todo mundo, legal, tal. Mas quando eu chegava em Goiânia, você é a música do Teu Fluir? Nossa, você é a música do Teu Fluir. Então essa música pegou muito mais lá. Depois a gente veio com os outros backs lá no Cirilo e tal, mas o trabalho não era meu, mas o pessoal sempre me conhecia como back, né? Depois teve o Clamor pelas Nações, onde eu fiz bastante back e tal. Pessoal, e algumas vezes eu viajava com o Ricardo também, com a equipe dele. Depois veio o David. E o David, a canção que mais, assim, bombou foi a música... Teu Fluir, não. Quero Ser Como Criança, né? Abraça-me. Abraça-me. Eu tava caçando um nome pequeno e eu peguei o maior. Então, Abraça-me foi a música que nacionalmente, assim, me posicionou mais. Mas mesmo assim, não era uma música autoral, era do David, de tudo. Eu acho que a música, assim, que marcou a minha carreira mesmo é a música Jesus é o Caminho. Certo. Jesus é o caminho e há um lugar foi o que me consagrou, vamos dizer assim, que o povo usa essas nomenclaturas, né? Você sabe Mas que, quer dizer, eu já ia falar, eu falei assim, você sabe? Não, você não sabe, vou te contar tá. agora. Por exemplo, a música Há um Lugar, eu pastoreava no interior do Piauí, quando chegou o CD para mim, eu já tinha saído de São Paulo, estava pastoreando, e essa música, quando chegou lá, minha esposa está aqui, e ela começou a cantar muito essa música. E eu lembro de uma irmã chegando para a gente, eu falei assim, pastor, o dia que eu morrer, pede para sua esposa cantar essa música no velório. Eu falei, irmã, a gente pode estar cantando antes? Não pode, mas ela é tão linda. Eu quero que vocês cantem no dia. Graças a Deus, assim, essa irmã está viva até hoje. Oh, que Mas, alegria. mas eu lembro que, de fato, essa música ela foi assim, a um lugar, né? E no outro, o teu disco anterior, eu estou aqui vendo, a Dani entrou aqui, a Dani Grace, está mandando um abraço, trabalhei com Ô, ela na Aliança. Dani, querida, Canta beijo. muito também. O teu primeiro disco, o teu primeiro CD, que é o Liberta-me, Set Me Free e tal, e eu lembro quando ele chegou, eu conheci, eu não lembro se foi na Aliança ou em Vencedores, mas ele tinha muita música ligada a Vineyard. Você falou até que no começo vocês não tinham muito essa ideia dos direitos autorais ou das versões. Você tinha noção da... Porque o Vineyard começa no início dos anos 2000 também no Brasil. Tinha alguma ligação? Vocês se conheceram, se cruzaram ou Não, não? eu lembro deles, que eles existiam, né? Como eu falo engraçado, mas é assim. Eu sabia da existência deles, da banda e tudo, mas mais internacional. Eu ouvia muita Viner americana, né? Mas aí, quando eu fui gravar essa música, Liberta-me, eu procurei eles para ver se eles me passavam uma. Como é que chama, gente? Uma versão. Mas, Oficial. sinceramente, eu não gostei muito do jeito que eles tinham traduzido, entendeu? Aí eu falei, não, deixa quieto, eu vou cantar essa música em inglês mesmo. Porque eu tinha uma direção de Deus para cantar. Então eu falei, não posso deixar de cantar por causa do inglês e Uhum. português. E essa música é muito forte, né, cara? Ela fala, vem quebrar as cadeias. E aí eles, a tradução não gerando nenhuma crítica a quem traduziu. Deus abençoe, você deve ter vários motivos, meu filho, para ter feito isso. Vai na paz. Mas eu queria o original do inglês. E o original do inglês fala break these chains. Quebra essas cadeias. Eu queria um negócio assim mais impactante, entendeu? E aí eu não ia cantar pra eu livre ser. Eu falei, não dá não. Então deixa em inglês mesmo. Quem souber o inglês vai entender o que a gente tá falando. E quem não souber no espírito vai recebendo, né? E tal. E aí eu gravei essa música, mas a gente não tive um contato, não conheci. Depois eu conheci eles bem depois, né? Quando eu fui pra Muzile pra gravar a música Entrega, que foi com o pessoal, né? Deles lá. Aí conheci eles pessoalmente e tal, foi muito bom. Tem uma curiosidade.
Você viveu amplamente todo esse movimento de Minas ali no início dos anos 2000. Existiam algumas características. Quando você vem com o teu trabalho autoral, tem uma característica que eu vejo diferente das produções daquela época, de um modo geral, que é a questão das letras. Nós tínhamos ali, por exemplo, o pastor Cirilo, ele não tem letras muito compridas, né? Apesar de algumas músicas serem longas, as É, letras não são. Você já vem no primeiro e no segundo, então, que é Há um Lugar. Há um Lugar, por exemplo, é uma música com muitas estrofes. Isso é diferente do que tinha, de um modo geral, na adoração profética. E eu queria te perguntar total. sobre isso, Eu né? me A tua sinto um peixe fora questão. d'água, irmão, naquela época. Eu falei, o que que eu tô fazendo, gente? Mas Porque e não aí, tinha como muito é? a ver. E as letras eram meio pensantes, né? Se você for parar para pensar assim e tal, então eu ficava, gente, não tá muito dentro do que eles pensam, mas como era um projeto que Deus estava gerando em mim, eu falei, vamos fazer assim mesmo. A música é um lugar quase que eu não coloquei ela. Eu falei, gente, essa música tem nada a ver. O povo não gosta de pensar. Como que o povo vai guardar uma letra tão grande, né? Eu fiquei assim, boto ou não boto, coloco ou não coloco. Imagina se não tivesse colocado, irmão. Por isso que a gente não pode ir muito pelo que a gente pensa e acha. A gente precisa de outros amigos, né? Pessoas que estejam perto da gente para equilibrar. E Graças a Deus que eu coloquei. uma outra curiosidade nessa fase, você falou dessa questão mais pensante. A tua banda deu, na verdade, a tua banda se transformou na frente no Palavra Antiga, né? Foi. Até acabaram de perguntar aqui se nessa época o Marcos Almeida estava contigo. Eu fiz uma live com ele e ele comentou sobre essa fase. Era algo ali, tanto do teu jeito quanto da banda, até que ponto um influenciou o outro nessa questão mais pensante agora que você acabou de colocar? Não, Tinha as isso? Você letras todas sentia? eram minhas, as músicas todas, eles não me ajudavam em nada nas composições, eles me ajudavam na execução só, né? E a música, na verdade, quando eu montei a banda, o Marquito não tava, né? A gente chamava ele de Marquito, né? Era só eu, meu irmão, o Lucas e o Felipe. Não tinha o Marcos ainda. Então, a produção musical do CD Liberta foi eu que fiz, né? Tipo, vamos lá, gente, essa melodia assim, eu quero assado, lá, e foi assim. No segundo CD, que foi o Andando na Luz, o Marco, eu estava procurando um tecladista. E aí a gente rodou com vários, porque tinha uns caras meio noiados, meio nada a ver. Lá em BH, daí chamava um, não dava certo, chamava outro, não dava certo. E eu, ai Deus, como é que nós vamos fazer, né? E aí alguém falou do Marquito, tem um cara, tal, tá terminando a faculdade, não sei o quê, ele toca bem. Aí eu falei, então, chama aí pra gente fazer, né, um teste e tal, né? E aí eu lembro que na primeira vez que ele veio, cara, os meninos zoaram tão ele, tadinho. Homem, eu vou te falar pra zoar o outro. Eu vou te É, falar, não é? Aí eles zoaram, o Marquito falou, não, o Marquito usava o cabelo assim, cara, preso. Ele era um tecladista assim. E naquela época, acho que era a banda do Calypso, cara, que tava rodando. nossa, Joelma. Aí não sei que montaram uma foto dele junto com um cara que também tinha um Sim. rabinho assim, mas nossa. E aí eles se matavam de rir, né? Depois que o Marquito entrou, eles ficavam se matando de rir. O homem dos teclados, chamava ele. O homem dos teclados, muito engraçado. Zoeira esse povo, mas tudo adolescente, né? Foi muito gostoso, um tempo muito maravilhoso. Muito Mas bom. você sentia essa pegada neles? Essa questão Não, e ali diferente? não, porque era um bando de adolescentes só querendo juntar e cantar e tocar e viajar e as viagens tudo dava errado, porque o povo não honrava nada, a gente morria de raiva, porque as igrejas chamavam a gente, chegava lá, via que era um bando de piazada, o que que eles faziam? Não, não dá oferta não, não, depois eu deposito, depositava nada. E aí, É mesmo. muita coisa, irmão, muita coisa, muita coisa. Teve uma vez que meu irmão quase quis bater numa secretária lá de uma igreja, porque disseram que 2 horas antes da gente ir embora, não, o ladrão entrou aqui na secretaria da igreja e roubou o dinheiro e a gente não vai conseguir nem pagar a van que a gente tinha chamado o cara para ir levar a gente pro lugar. Foi terrível, foi terrível.
Aí, essas dores no meio do caminho é que eu entendi muitas coisas. Daí eu entendi, entendi por que que cantou. Opa, deu uma travadinha. Voltou? Tá me ouvindo? Entrou uma ligação. Ah, voltou. Espera aí. Voltou? Tá me Ah, tá, ouvindo? agora voltou. Você recebeu uma ligação, não foi? É, a minha amiga não sabe Aí que eu tô dá, na live, amigo. Desculpa aí. dessas questões, tudo bem, tá? O papo tá maravilhoso. Tô olhando aqui, a gente entrou no início da tua carreira agora, da tua carreira solo agora, e a live já tá quase acabando. Faz Pois parte, mas estamos ouvindo. É pois muita é. história também. É muita história, mas essas dores também no caminho forjam o nosso caráter, né? E a gente tem a possibilidade de aprender, de evoluir, de crescer. Dói, mas é como eu te falei, quando você está grudado em Jesus, tudo isso você passa, né? E Deus vai nos ensinando em todas as coisas. É isso. Você comentou muito e ficou nítido de como foi importante, de como o movimento ali no final dos anos 90 de adoração profética, que é o termo que a gente usa. Eu acho engraçado ouvir o pessoal falar worship hoje em dia, porque eu lembro muito dessa época, né? E eu fico, eu não vejo muita diferença, tirando uma questão de produção de execução instrumental, eu não vejo muita diferença para o que tinha É, naquela época, mas o nome é outro, né? é. É uma época, você comentou que era realmente quem não tivesse preparado não ficava, né? Então eu sou batista até hoje, sou um pastor batista e passei a minha vida inteira no meio batista. E eu lembro muito de uma experiência que foi levar os adolescentes que eu liderava para a gravação do David Keelan em São Paulo, o Águas Profundas, Nossa, né? Que era a conferência, você entendeu? É isso aí. E eu lembro que eu entrei assim com a molecada e de repente passou um com a bandeira de Israel correndo e aí tinha outro pintando no lado, era um negócio realmente para os mais tradicionais meio difícil. complicados. Teve uma hora que eu olhei assim, tinha uns meninos meio assim, tipo, né? Aí o David começou e rolou a gravação, foi bem legal. Mas era algo muito diferente. Até alguns comentaram aqui que saudade daquela época e tal. Você entende, primeiro, que de fato o que aconteceu naquele período passou, não acontece de um modo geral hoje como movimento. Quando eu conversei com o Marcos Almeida, eu perguntei para ele na época se ele entendeu que aconteceram excessos ou não. Como é que você vê hoje, passados aí, vamos colocar 20 anos na conta de 2000 para 2020? É Sim. meio assustador ver que já passou tanto tempo. Mas como é que você avalia aquele período? E o que você sente hoje? Eu tenho muito temor, sabe, querido, de falar disso, porque quem sou eu para tocar naquilo que Deus fez, né? Eu acredito que Deus seja sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso, né? Eu entendo que o derramar da glória de Deus ocasiona muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. Poxa, Heloísa, você está dizendo que quando Deus derrama a glória dele, acontece coisas ruins? Sim, acontece coisas ruins. As coisas ruins que acontecem é como consequência de viver algo tão puro, tão puro, tão puro, e a gente vive num mundo tão contaminado, 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 que a gente começa a pegar aquilo que é puro e começa a colocar do nosso jeito, começa a querer fazer do nosso jeito. E aí a coisa vai degringolando, vai caindo, entendeu? Então, nunca posso dizer para você que foi errado o que aconteceu em BH. Foi super certo, foi super genuíno. Mudou a minha vida, marcou a vida de milhares de pessoas. Eu sei que tem pessoas que estão firmes com Deus até hoje por causa daqueles congressos, eventos, workshops, aquele tempo que a gente passou, que foi investido, foi impartido muitas palavras proféticas, adoração, muitas ações espirituais para muita libertação que eu acredito que o Brasil está vivendo até hoje, entendeu? Muitos deles se tornaram pastores, ministros de louvor. A gente encontra no Brasil todo um povo que espalhou. É como se Deus tivesse arrumado uma massa e
né? Tivesse cada um num lugar agora, a gente sempre conecta. Olha, você era de BH, olha, você viveu isso, eu era e tal. É muito lindo isso. Eu acredito que o importante não é só a gente entrar na glória de Deus, a gente precisa permanecer. Eu sei que é uma dificuldade viver aquilo que a gente viveu naquele tempo. Eu sei que Deus derrama a glória dele em momentos específicos daquela forma. A presença dele Uhum. está presente o tempo todo conosco, mas uma presença palpável é muito diferente. O risco de virar uma idolatria é muito alto, porque você começa a sentir Deus muito ali, naquele lugar. E eu acredito hoje que é por isso que Jesus não vem num lugar, porque se ele pisasse em qualquer lugar do Brasil, o mundo inteiro ia perder tempo só idolatrando um lugar, ia perder ele. Porque a gente tem essa tendência carnalmente de fazer isso. Aconteceu aqui, então, uau, esse lugar é importante. Não, o importante não é o lugar, o importante é a presença que veio. Né? Então, aconteceu os excessos por causa da carnalidade, não por causa da glória de Deus. Né? Agora, quem comeu do maná, quem foi alimentado por ele, sabe do pão espiritual que recebeu. E quem foi fiel a esse pão, permanece fiel até hoje, sabe? Permanece. Mas eu acredito que, se eu fosse contribuir para alguma coisa, eu ia dizer que faltou um pastoreamento após a pessoa receber toda aquela glória, todo aquele chacoalhejo que ela recebia, né? Eu acho que ela recebia muito, muito no espírito, mas por não ser trabalhada na alma, se perdia, entendeu? Entendi. Então, não, não importa o quanto nós podemos receber de Deus no espírito, se a gente não adentrar no campo da alma e não deixar que Jesus nos salve dos nossos traumas, nos tire desses lugares doídos de desmerecimento, e aí que vem tantas discussões, confusões, rebeliões, manipulações. Se a gente não deixa o evangelho entrar nesse campo da nossa alma, realmente a gente compromete, né, a presença de Jesus. Então é isso, querido. É isso que eu penso. E eu acho que hoje nós podemos ter uma visão muito mais ampliada, né? A gente viveu intensamente, puramente aquilo, mas nós amadurecemos, né? Hoje nós sabemos que a gente precisa andar sobre duas bases, que é o poder e a palavra. Não dá para andar fora. Não que não tinha a palavra, tinha muita palavra, mas eu acredito que faltou essa questão do discipulado, de você pegar a geração e falar, eu tô aqui, eu vou impartir a presença de Deus sobre você, mas você vai ser tratado como filho. Se eu precisar, eu vou puxar a sua orelha. Vou fazer isso sim, porque também isso é necessário. Me faltou. Então a coisa foi assim, as pessoas sentiam, as pessoas eram tocadas e elas iam. Enquanto o pessoal está voltando aqui, você disse para mim que está lançando um livro. Rapidinho, enquanto a turma volta, só para não ficar aquela coisa de eu não vi, eu não vi. Você já lançou o teu livro? Não, vou lançar agora em São Paulo, Suzano, na Igreja Cristã Mundial do pastor Júlio Vertúlio. Olha, qual que é o tema do seu livro? A restauração da arte cristã. Hum, olha, fala em arte cristã, eu vou lembrar da turma, não tem jeito, tá ligado lá o discurso muito do Marcos Almeida, do Palavra Antiga, eles falam muito sobre essa questão da arte também, né? Você entende que é uma área que a igreja ainda não sabe lidar? Sim, é uma área muito cheia de enganos também, né? E é muito difícil de você achar pessoas que têm um coração em Deus fiel e que têm uma visão fiel ao que Deus quer, né? Então a igreja geralmente não tem muita paciência, porque já ouviram tantos falatórios, tanta coisa errada que os pastores eles não querem saber, entendeu? Tipo, ah, não, esse negócio aí é muito difícil. Porque às vezes até os músicos estão vivendo uma duplicidade, estão vivendo algo errado, então é um negócio assim bem complicado. Então, eu acredito que Deus vai trazer um novo tempo. Eu estou acreditando nisso, querido, que a igreja vai começar a resgatar a arte, sim, que vai começar a olhar a arte de maneira diferente. Então, eu sou mais uma tentando empurrar esse muro aí que muita gente está querendo já, e eu estou ajudando. Muito bom. Aproveitando aqui, já voltou bastante gente. A gente pessoal que entrou agora,
Já isso aqui é a esticada da live, então já está salva, tá aqui no perfil Música Cristã no Brasil, você pode ver depois completinha. Nós terminamos falando sobre podemos dizer que uma reflexão sobre aquele movimento importantíssimo, adoração profética, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Se a gente olha na linha do tempo, e eu, obviamente, como tenho traçado aí uma história, né, colocado a linha do tempo aqui da música, de, até que ponto você, apesar de ser nova, você começou muito nova, mas como a gente disse, lá se vão 20 anos dos anos 2000, né, então o tempo tem passado. Até que ponto você entende que a geração atual, que a turma que está hoje na frente, nos microfones, talvez nos púlpitos, mas na área da música, até que ponto essa geração, elas pegaram o bastão de vocês, ou você não vê isso? Você sente que é uma geração que nasceu nessa influência ou não? Você entende que o que está acontecendo hoje é outra coisa? Dura coisa perguntaste, irmão. Ó, Mas é a minha visão. Ninguém precisa claro, concordar sim. com ela, ninguém precisa crer como eu creio. Mas a minha visão sobre essa situação é que o Brasil nunca teve paternidade nem maternidade artística em Deus. Uau, Ah, mas fulano de tal é um cantor e ele tem vida com Deus, tem caráter, ele vai na igreja, ele tem célula, ele dá dízimo, ele honra a família, ele... Mas aí você pergunta, discipulou, mentoreou pessoas? Quantos filhos tem diretamente? Porque uma coisa é eu discipular como uma cantora que voa, prega a palavra. Outra coisa é você desenvolver uma paternidade real. Você chamar a responsabilidade e falar, eu vou ser pai de verdade dessa geração. Peraí, eu vou me colocar nesse lugar. Eu vou ver o que Deus quer falar com esse povo. Eu vou ver quais as cadeias que esse povo vive, o que Deus quer arrebentar, como ele vai fazer para quebrar essas cadeias. Olhar o social e falar, como que eu posso ajudar esse povo? Parar de mendigar de igreja. Como é que eu posso fazer isso? O que eu posso fazer para essa turma vir, que estão vindo aí, ter uma estrada melhor do que essa ordinária que eu passei? Como é que eu posso deixar um caminho melhor para eles? Então, nós tivemos homens de Deus, pessoas tementes a Deus. Mas a classe artística no Brasil nunca teve paternidade. Nunca teve. E aí, nós somos completamente dicotomizados, extremizados, polarizados. Se eu canto uma música de 20 minutos falando Jesus é bom, eu sou da turma dos eremitas e do espiritual. Se eu sou um cara meio alternativo, eu coloco as notas jazz, blue lá, não sei o que, e eu sou menos espiritual. Eu sou músico, eu sou um músico, como é que eles chamam? Profissional. Então não é muito crente. As duas coisas ferem, porque o extremo fere. E aí você vê os músicos numa prostituição terrível com a arte. Há níveis de várias prostituições. Hoje eu entendo porque alguns pastores falavam de prostituição e eu ficava até assim pensando, por que esse cara tá falando isso, cara? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo a cabeça um pouco e eu vou tentar te explicar. Quando um pastor chama um cara para ir na igreja porque ele quer encher a igreja, o pastor se prostituiu com a arte daquela pessoa. Quando eu, músico, vou numa igreja para eu ganhar um merecimento que eu não tive na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, e eu quero me sanar, me autossustentar, eu quero ser aceito, eu tenho uma ânsia. Então eu canto bem, então eu toco bem, então o que eu faço? Eu uso a minha arte como meio para eu ter um valor próprio. Eu me prostituí com a minha arte.
Se uma gravadora vem para mim e eu tenho uma condição muito simples financeiramente, e a gravadora fala, olha, você não vai ganhar nada, você vai ser um escravo lá fazendo tijolo, tudo bem? Eu vou ser o faraó, vou ganhar tudo de você. Você quer? Não, por favor, me aceita no seu cast. Porque se eu estiver lá, quem sabe eu não posso ser rico? Não posso ser famoso? Já se prostituiu com a arte. São vários tipos de prostituição artística que nós temos hoje. Então, os músicos acabam se vendendo. Só que o feio dessa situação, querido, não é só os músicos, são os pastores que usam esses músicos. São os cafetões da música, como os produtores fazem isso com os músicos também. São as gravadoras, aonde eles não estão nem aí, quer nem saber, só choca aí. Você vira uma chocadeira. Faz um hit. Não, sua música não tá boa, você tem que fazer uma melhor. Se vai vender ou não vai, não. Faz o seu melhor. Quando você tem essa visão que Deus abre em relação à classe artística, eu fiquei 1 ano chorando por isso. Eu fiquei mal pra caramba, porque eu estava dentro de um campo, dentro de uma classe, onde eu não via os grilhões. Eu não via essas coisas. Eu estava com a cabeça tão assim, eu sou uma música, as pessoas gostam da minha música, não, né? Eu tenho que sobreviver, então eu vou fazer meu CD. Mas eu não tinha esse tipo de pensamento. Foi quando eu vim morar nos Estados Unidos, Deus deu uma palavra, meu marido já era cidadão americano, não vim pra cá pra ter documento, nem pra melhorar de vida, porque minha vida era muito boa no Brasil, graças a Deus. Tinha igreja, tinha célula, meus pastores, não queria sair. O Brasil pra mim era o meu oásis. Mas como Deus, Ele é Pai, Ele tira a gente de onde que for preciso, quando aquilo se tornou o oásis da nossa vida. E me colocou num deserto aqui tão grande. Porque eu saí da minha terra, deixei o meu povo, tudo que eu fiz, tudo que eu tinha de carreira. E Deus começou a me ensinar coisas completamente diferentes. E foi aí que Ele começou a me falar, você já viu a dor dos músicos? Você já reparou como o músico sofre no Brasil? Como os direitos autorais não são pagos? Você já viu como eles são ovelhas que não têm pastores? Você já viu tanto que a liderança muitas vezes me ama, mas por não entender eles, castram o dom deles? E Deus começou a falar para mim, lembra de quando você era criança? O que você ouvia? Todo artista não presta. Todo artista só quer a glória para si. Músico tem problema na igreja porque, olha, poxa, o Lúcifer caiu, né? Então, logo, todos eles têm problema. Músico, raça difícil. Músico? Que é isso? Esse povo aí ninguém aguenta. A raça mais difícil na igreja é músico. Que coisa doída. Que coisa terrível. Não, vou chamar o pastor, vou colocar ele lá no melhor hotel. Os músicos dele? Bota lá com o irmão lá, José das Couves lá, fica lá naquela casa lá mesmo. Quantas vezes eu não passei por isso? Aí eu te pergunto, Deus me fez ver tudo isso para sair quebrando com a liderança, para falar mal? Não. Eu me coloco profeticamente nesse lugar para dizer que Deus deseja restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Só que a responsabilidade maior é sobre nós como pais, não é dos filhos. Eu e você é que precisamos ter paciência com o nosso filho. Ele não tem que ter, ele é uma criança. Quem tem que ter é eu e você. Não é ele. Você entende que poderíamos dizer que a nova geração, eles são órfãos nesse aspecto ou estão órfãos? Total. E mais órfão do que a minha geração foi. Muito mais. Porque agora é tudo tão assim alavancado nas redes, nas mídias, que tem que fazer, que tem que posar, que tem que não sei o quê, que
Hoje tem muito menos tempo para ler a Bíblia, para ter esse tempo de adoração que a gente teve. A arte nem é degustada mais como antigamente, querido. Uhum. Antigamente a gente tinha a cultura de valorizar a arte, de degustar. Você comprava um CD, você não ia colocando assim, o primeiro, segundo, esse daqui é bonitinho, me dá outro CD. Não, você parava, você abria o encarte, você lia os agradecimentos. Você achava Ficha até técnica. bonitinho o David falando da esposa dele, cara. Pô, a Bebel é uma esposa maravilhosa, obrigada, meu amor. Nossa, que amor que ele tem pela esposa, que coisa bonita, pelos filhos. O Cirilo agradecendo a Dalila. Aí você colocava a música número um, se não é o Cirilo, você colocava sua música lá e você parava, né? Fechava o quarto, apagava a luz, colocava aquele ótimo fone que você tinha comprado, sei lá, um absurdo, um fone de cara, porque você queria ouvir aquela música, entendeu? E aí você degustava, ficava ali e tal. E aí vinham os pensamentos, né? Relaxava ali seu corpo, você começava a pensar. E se a melodia era boa, e se a mensagem era boa, aquilo entrava em você, você ficava mais edificado. Ou se não ficasse edificado, ia ficar mais calmo, pelo menos. Porque a música calma. Hoje não. Hoje o negócio é tão assim, tem que ir, tem que fazer, tem que consumir. O Deus do consumismo. Não importa, eu tenho que consumir. Então, essa nova geração corre um risco muito grande de ser muito fútil. Muito fútil. Muito fútil. Corre o risco Por- de ser ou já é? é. Porque a música, por si só, ela passa. Né? David já tá aí, de cabelo branco. Passou. Cirilo também. Quantas mulheres já passaram? Quantos homens já passaram? Quem é essas pessoas grandes hoje? Vai passar, querido. Daqui 20 anos não são eles mais. E é nesse ponto que eu falo, quando você tem a mentalidade como um pai, você não vê a pessoa hoje, você vê a pessoa de cabelo velhinho, olha lá, ó, cabelo branco. Como que vai estar? O que vai ter feito na vida que vai se arrepender? Poxa, eu podia ter feito melhor. Poxa, se eu não tivesse sido tão assim ou tão assado, talvez eu teria tocado mais, talvez eu teria evangelizado mais, talvez eu teria ter vivido uma vida muito mais plena, muito mais consistente, entendeu? Então, eu tenho essa minha visão, que a geração de hoje é muito mais órfã do que antes. Muito mais. E isso é um perigo. E a minha oração é para que Deus acorde a nossa geração. Porque nós não tivemos pais nesse sentido. Nós tivemos pais espirituais. E que também tiveram seus erros, e que tiveram seus acertos, mas ninguém nunca chegou e falou assim: olha, vamos lá, vamos padronizar aqui, vamos fundamentar a arte. Como é que você vai fazer sua arte? Vai fazer assado? Vai fazer assim? Como é que você vai fazer? Como é que você vai sustentar? Como é que vai ficar sua vida espiritual, sua família? Não tinha, cara. É assim, vai vivendo. Vai tomando na cara, vai vendo que os pastores não são tudo isso que te falam mesmo, vai vivendo e vai vendo as raças que os músicos fazem, toca aqui, de repente o cantor que chamou você para ir no evento dele, você pega o cara cantando não sei quem lá fora. Aí você fala, gente do céu, a bagunça é generalizada, cara. Não é só com liderança, músico também é misericórdia, cara. O cara só acha que o negócio é tocar e acabou. Entendeu? Então você vê uma desordem tão grande. E esse músico, se ele não guardar o coração dele nesse exato momento, acabou. Ele vai viver mais um. Não, então, é bagunça mesmo? Então tá bom. Então agora eu também tô dentro dessa turma aí, e aí se perde. Eu lembro que quando eu comecei a ter essas decepções muito fortes, foi quando a gente começou a gravar o CD, o Andando na Luz, né? E eu lembro que eu tinha um pastor, o pastor Jorge, lá em Belo Horizonte, que ele também foi pastor junto na nossa igreja lá com o pastor Cirilo. Eu me abria sempre com ele, com a esposa dele, eu falava, olha, eu não tô dando conta, cara. Olha isso que aconteceu, olha isso, olha isso. E eu lembro que uma vez eu fui orar no meu quarto e eu tava falando, Deus, o coração tá doído, Deus. Eu não quero saber desse povo, eu não vou cantar mais, eu não vou. Isso não, pra quê? Eles não vão ouvir. Não faz sentido, pra quê? Você pode chamar outras pessoas, não precisa de mim não, entendeu? E aí Deus falou pra mim, nesse exato momento, você vai ter que direcionar seu coração. Porque antes, você falava mal dos cantores, mas você não estava na pele deles. Antes, você só era back na igreja.
entende? Você ficava atrás lá do Cirilo. Então, muitas coisas não chegavam até você. E agora que você está indo para o outro lado, você está vendo como que a estrada é terrível. E o seu coração está ferido agora. E agora você entende os músicos que você achava que não eram tão cristãos. Por que tem aí exigências? Não quero isso, não quero ficar na casa de ninguém, eu quero ter um hotel. Porque até pegar pastor brigando dentro de casa, você pega. Confusão. Mas antes de viver isso, você só mete a ripa nos coitados, entendeu? Não sabe de nada. Então hoje, querido, falou mal de músico perto de mim, nossa, fala não, porque aí vai ouvir, entendeu? Porque não sabe, não viveu na pele. É muito fácil falar daquilo que não vive. Então eu comecei a ver, só que aí o Espírito Santo falou para mim: você tem dois caminhos. Ou você vai ficar no mundo da amargura, que esse povo foi parar, porque aí o coração, cara, coração ficou perdido. Tem músicos grandes no Brasil, querido, que o coração está completamente ferido com Deus, com a igreja, com pessoas, com o ministério. Não querem saber de nada. Eles simplesmente chegam, cantam e vão embora. Não quero saber de igreja. Não fala para mim de pastor. Não falo. Mas aí você vê que houve uma permissão para a raiz de amargura entrar no nível tão alto que o diabo agora reina, entendeu? Reina, infelizmente. E aí você tem o outro extremo de pessoas que são os eremitas, que falam: nós não nos misturamos com esses pecadores. Nós somos da turma worship, nós não somos artistas, nós não fazemos show. E essa babaquice toda, sabe? Tipo, nós somos perfeitos. E Deus me mostrou isso. Justiça própria, fede, pior do que trapo de imundície diante de Deus. Fede tanto quanto um músico que tá lá e tá fora, tá na rua da amargura. Fede tanto quanto. E aí Deus falou: você vai ter que decidir qual das turmas você vai ver. Eu não quero viver nenhuma dessas, Deus. Mas eu tô fazendo você ver. Você tá vendo? Você tá vendo onde você tá? O campo que você entrou? Eu falei: misericórdia, Senhor. É uma escolha sua. Ou você fica de um lado ou você fica do outro. Qual escolha você quer? Eu falei: não escolho nenhuma. Eu quero um outro caminho. Qual que é o outro caminho que tem? Não tem. Hoje não tem, não. Então você desanima do que eu te chamei para fazer e, como o povo fala, enterra o talento. Aí eu falei: não, para trás eu não volto. Por um lado eu já saí dele. Desses caras que são worship e acham que são Deus, que só a adoração é deles, e se você não cantar do jeito deles, você é do capeta. Aí você vem para outra turma, das turmas dos estragados mesmo, que o diabo faz, peca, canta no domingo, toma a ceia e tá pegando a mulher do outro lá. É verdade, vamos falar a verdade. Mas que porcaria é essa, Senhor? Aonde que eu vou ficar, Deus? Onde que eu vou ficar no meio disso tudo? E aí Deus falou para mim: eu quero trazer justiça e equidade para dentro da classe artística. E se você quiser me ajudar, eu quero fazer isso. E é nesse tempo, querido, que Deus me falou sobre o Casa Refúgio. Um lugar onde os artistas, músicos, cantores, compositores irão receber palavra, água, ensinamento, norte, proteção jurídica, restaurando a amizade, restaurando a comunhão entre os artistas que não têm. É um falando mal do outro, é um invejando o outro. Todos eles aglomerados em gravadoras, mas... mas por que a minha música não foi? Por que a gravadora não investiu em minha música? Uma disputa terrível. Onde Deus vai ser glorificado nisso, cara? Deus não fez a arte para ser assim. A arte é de Deus. O que nós estamos fazendo com isso, cara? O que nós transformamos a arte, cara? Que tristeza. Esse não é o alvo. Nunca foi o alvo. Eu sou da turma tal, eu sou da turma Y. O que é isso? Nós viemos de Deus, a arte veio de Deus. Então, eu creio que Deus está levantando um novo exército, sabe? De pessoas que vão se dispor a viver a arte segundo Ele. Você
você comentou e falou, creio que Deus está levantando, né? Você tem essa sensação de que, assim como as coisas vão acontecendo e Deus levanta um aqui, amanhã é o aniversário da reforma, por exemplo, né? E a reforma não foi um movimento organizado. O próprio movimento que você vivenciou de adoração profética não teve aquela questão de ser. As coisas foram acontecendo. Você tem identificado esse sentimento? Você enxerga ou tem visto essa sua percepção em outros nomes, você começa a ver isso incomodando mais pessoas ou ainda está começando, literalmente? Já estão perguntando aqui se tem um Instagram do Casa Refúgio, como é que está isso hoje? É um movimento surgindo ou ainda é inicial com você? Queridos, eu não vou falar que só eu tenho essa percepção. Eu acredito que muitas pessoas talvez tenham, ou nunca falaram, ou têm e vão falar. Mas o que eu estou entregando para vocês aqui hoje é o meu coração, assim mesmo, entendeu? Que é o que Deus tem me falado, é o que Deus tem me incomodado, é o que Deus me levantou para fazer e eu tenho certeza disso, entendeu? No meu propósito de vida. Eu entendi que Deus me deu uma voz hoje, não era só para eu ser Heloísa Rosa, mas é para eu poder levantar essa casa. Eu entendo isso hoje, sabe? Com essa visão. Então, se tem ou não tem, eu não sei. Mas se quiserem se juntar, é o que tem para hoje. Entende? Entendi bem agora, entendi bem agora. Olha, eu estou aqui, o pessoal comentando, gente pedindo para salvar. A outra live está salva, essa aqui eu vou salvar também. Entendo que são momentos importantes, momentos como esse. Às vezes a gente está aqui numa conversa, nem imagina o alcance que vai ter, que outras pessoas, ou que nessa live aqui tantos músicos estão acompanhando e acredito que se identificaram com muita coisa que você colocou. Então, eu estou muito feliz dessa conversa, inclusive caminhando para esse lado, né, com palavras tão sinceras e tão importantes de reflexão, né? Às vezes as pessoas querem contar só o glamour ou mostrar a trajetória mesmo do holofote, e eu estou muito feliz de ouvir suas palavras. Amém, querido. Nós compartilhamos vida e é a vida que nutre, né? Não só coisas Exatamente. pontuais. É legal as coisas pontuais porque elas têm um marco e têm uma reverberação, mas a vida que Deus gera em nós através das situações é que comanda, né? Então é isso. Essa é a minha história. Hoje eu tô aqui para dizer que Deus vai levantar no Brasil. Nós vamos fundar, agora depois de 4 anos eu gerando essa visão, nós vamos fundar a Associação Casa Refúgio em Curitiba no dia 11 de dezembro. Se alguém quiser fazer parte dessa história com a gente, pode ir para lá. Mas a gente vai estar em São Paulo também, né? No dia 7 de dezembro eu vou fazer o lançamento do meu livro que fala a restauração da arte cristã. Legal. E o mesmo dia a gente vai estar inaugurando o núcleo do Casa Refúgio em Suzano. Então seria legal se o pessoal quiser conhecer mais. Com Pode ligar. certeza. Você estava falando, eu estava me lembrando de uma pessoa que nesse período acabou se tornando, posso dizer, um amigo, que é o Cris do Filhos do Homem. E algumas coisas que você colocou aí, ele já tinha comentado comigo, né? Eu percebo que Deus de fato tem incomodado. E eu não tenho. Ele está morando em Curitiba, inclusive. Eu tenho Sim, certeza que ele vai estar por lá, que porque bom. é algo que ele tem falado também. Então, tá aí o pessoal. Depois, obviamente, imagino que você vai divulgar direitinho os dias, os Sim. horários. Isso aí vai ser divulgado, né? Com mais tranquilidade. Como eu moro fora, eu vou no Brasil uma vez por mês, né? Então, nesse mês de dezembro vai ser do dia 7 a 12. Então, a gente começa assim, São Paulo, Curitiba, depois a gente faz a associação na sexta-feira e aí eu sigo para Brasília, que eu vou fazer o lançamento do livro lá também, e aí depois eu volto para minha casa, entendeu? É isso, Ok. é Uma isso. pergunta que não pode faltar para a gente terminar, obviamente. A esticadinha já deu meia hora, meia live. Eu estou com uma live e meia, glória a Deus. Ô, essa experiência, você disse que passou um ano chorando, né? Quando essas coisas todas tocaram de fato seu coração. Essa experiência virou música? Eu acho que
A Yeshua nasceu nesse tempo. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei. Tudo é sobre ti, Jesus. Não relacionado ao tema, ainda não, mas eu já tenho preparado alguma coisa. Por quê? Porque tudo estava numa construção tão profunda, não tinha nem material, fosfato assim, direito concluído para isso, entendeu? Tipo, agora é que a coisa veio à luz, né? A gente está fazendo. Meu primeiro livro é a restauração da arte cristã. Só que o que Deus já vem me inspirando, já tenho outros engatilhados já, que vão colaborar com aquilo que a gente está estabelecendo, entendeu? Então, eu acho que eu escrevi mais do que eu fiz uma canção relacionada a esse tempo. Mas com certeza virá, porque o Casa Refúgio está nascendo, então a gente vai fazer muita música junto aí, com certeza. Amém. E tem alguma coisa sua saindo agora, ou que acabou de sair em termos de música? Tá lançando alguma coisa? Não, a gente vai ainda curtir essas músicas que a gente lançou aí durante a pandemia, né? Porque não foi durante, a gente já tinha gravado elas. Mas a gente está curtindo bastante ainda a Abapai, Tudo é Sobre Ti. Eu quero até convidar o pessoal para acompanhar lá também, no meu canal do YouTube. A gente Com vai lançar certeza. uma música, a próxima música vai ser Eu Vou Correr Pra Ti. É muito linda ela. Ela é meio dançante, assim, é diferente, né? Então, mas eu não sei, talvez eu lance ela só em janeiro, porque dezembro, a gente está com muita coisa para dezembro. É o Uhum. nascimento do Casa Refúgio como associação no Brasil, né? E aí a gente tem o lançamento do livro também, são outras coisas que a gente está estabelecendo que ocupam muito espaço de tempo, assim, e tempo, né? Aqui, entendeu? Entendi. Tá certo. Pessoal que está aqui, ó, daqui a pouco, às 9 da noite, não é isso? Nove É, da por noite, horário do aí, daqui a Brasil. pouquinho já. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem a live da Heloísa no Instagram dela, onde ela vai cantar, vai falar, continuar falando, mas aqueles que estão sentindo falta da música, daqui a pouquinho ela vai fazer a live cantando. Heloísa, olha, do fundo do coração, muito obrigado por essa conversa, por essa live. Realmente foi fantástico e eu fico muito feliz como pastor, como alguém que ama música e estou a vida inteira com ligação em música, Ah, trabalhei então você muitos me anos. entendeu. Você entendeu tudo que eu Muito, falei. muito, 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 muito. Então eu fico assim muito feliz de ouvir você falando e orando muito para que essa associação, aliás, a gente entende que é algo que Deus colocou no seu coração, então que é algo que vai acontecer. Isso eu não tenho Amém. dúvida. E eu Amém. fico muito feliz com isso, demais. Muito obrigado. Amém, querido. Foi um prazer, querido. Deus te abençoe, abençoe sua família, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus, viu? Amém. Valeu, Luísa. Até a próxima, Valeu, pessoal. Estou obrigada. salvando aqui a turma que quer ouvir ela cantar daqui a pouquinho, 9 da noite, live da Isso, Heloísa. é Obrigadão, gente. isso Até aí. a próxima. Tchau, Valeu. tchau.